Shalom, meus amigos! Eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. Estamos começando mais um podcast. Tá escrito! E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Top! Que é ministro de louvor no Ministério Nova Vida Tijuca, Rafael Córdova. Muito obrigada pela tua disponibilidade, por você estar aqui pra gente falar de um assunto muito interessante. E esse vai dar o que falar, hein? Eu tô muito animada já, né? Eu já tô falando assim que pra mim também, muito. Só exortação no amor hoje. Vamos deixar essa parte pra depois. A gente vai falar sobre o cristão e a música. E é um tema, né? Você que tá aí, não pode perder um segundo. A gente tá aqui com esse cara que é fera. Eu vou deixar ele fazer as devidas apresentações. Fica à vontade, meu irmão, seja muito bem-vindo aqui. Amém, amém. A honra é minha, eu tô muito grato. Não sei nem se eu merecia isso, mas pra glória de Deus a gente tá aqui. Eu queria agradecer, né? Sem parecer clichê, mas eu queria agradecer a Deus, porque é Ele que tem sustentado a gente até aqui, né? Agradecer a minha família, que tá sempre junto comigo em todas as coisas. Agradecer a vocês pela oportunidade. Volto a dizer, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada, o melhor. Para, figurinha do Ney pra ele. Mas agradeço muito a oportunidade, agradeço ao bispo, né, que tem sido um mentor para nós, os meus pastores, a todo o povo da Nova Vida, tanto da Tijuca quanto das nossas filiais, e para mim é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra também para aprender muito, né? A gente tem muito a aprender. Vamos aprender juntos. E eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre a sua história, como é que a música entrou na sua vida, né? Como é que partiu. Conta pra gente aí que a gente tá super ansioso para saber tudo. Amém. Então, a minha história com a música acontece em toda ela vai acontecendo meio que por acidente. Não que eu não tenha tido vontade, mas foi sempre por questão de necessidade. Quando eu tinha 11 anos, eu participava de uma igreja Batista do Amor, uma igreja grande até, mas tinha tido um problema, aqueles problemas, né? E que tava sem músico, tinha só um amigo meu que tocava teclado. E eu sempre gostei muito de bateria, era uma criança meio fissurada pela bateria, né? A bateria sempre daquelas que batia nos bancos. Ai, meu Deus, tá me lembrando, tá me trazendo à memória alguém, meu filho. Não pode ver daquelas a bateria. Que batia nos bancos, assim. Aí eu cheguei um dia pro culto e cheguei bem cedo, né? E ele tocando lá, aí eu perguntei, eu posso acompanhar? Aí ele falou assim, claro, pega aí. Aí eu fiquei ele acompanhando, como não tinha ninguém mesmo, eu acho que foi só por isso. Não tinha ninguém, veio a hora do culto e ele falou assim, ó, continua aí, vai ficando. E eu fui ficando, eu lembro que no final do culto, o pastor veio falar comigo, elogiou e tudo, falou assim, ó, a partir de agora é você. E começou assim, durante toda a minha vida, então sempre foi assim, eu comecei tocando bateria com 11 anos, aos 15 anos, aí por decisão própria eu quis aprender a tocar guitarra, né, que era aquela coisa do jovem, eu queria tocar guitarra. E fui aprendendo a tocar guitarra. Aí logo tive a oportunidade de participar de uma banda. Fiz parte de uma banda por 20 anos, uma banda de rock cristão. E nessa banda a gente foi evoluindo, né, aprendendo. A banda foi um bom incentivo para mim, para eu poder aprender. Mas até então, guitarra, bateria e guitarra. E também na igreja, depois de um tempo, o único ministro de louvor que tinha na igreja saiu da igreja. Por isso que eu digo que foi sempre por necessidade. Então eu nem cantava. E de repente precisou de alguém. E ali eu estava e fui tentando. Aí aos poucos fui ministrando. E as coisas foram acontecendo assim. Hoje eu faço parte do Ministério da Tijuca, né? Nova Vida da Tijuca. Eu fui convidado para ministrar lá por um tempo. Por falta de ministro, né? Me convidaram para estar ministrando lá. Ali eu me senti bem e fiquei. Hoje eu sou membro de lá. Mas eu trabalho com música, mas não trabalho só com música. Infelizmente, ou felizmente, só Deus sabe, né? Não tenho condição de me manter só da música. Também por algumas escolhas pessoais. Mas
eu trabalho com música e também com outras coisas. Porque as outras coisas também não dá pra se manter. Sim. Hoje em dia não dá pra se manter com Uma completa a profissão só. outra, né? É. Então, eu tô nessa caminhada até hoje. E hoje eu sou ministro da Tijuca. Também tenho meu ministério particular, né? Que eu saio, eu ministro nas igrejas. Tem algumas coisas gravadas, porém ainda não lançadas. E lança Mas aí, cara, lança aí. Vamos orar, vamos Já orar. chama Enterra o aqui, tesouro. pronto, né? A gente já chama aqui, faz o lançamento. Já faz o lançamento. Vamos podcast fazer? tá muito- Ah, duvido. Oi, Você tem essa coragem. Tem coragem. Só lançar, lançou e a Coragem. gente joga aqui. Vamos Vamos lançar. Ótimo, então uma história assim, né? Desde então, música cristã. Sempre envolvido com música. Desde 11 anos de idade, envolvido diretamente. Antes disso, também muito envolvido com música. Minha casa sempre foi uma casa musical. Minha mãe era daquelas Que que legal. acordava, ligava o som e alto, ia fazendo as legal. coisas e a gente ficava o dia todo cantando. Que legal. Minha mãe às vezes fazia isso, mas era com as panelas, era derrubando as panelas. Era um Pra som você pra gente fazer acordar. as coisas. Era um né? som diferente, mas Lá em acontecia. casa, eu fico emocionada, assim, com essas histórias, porque eu amo, né? Música é uma coisa, assim, eu vou também. Foi. Preciso falar sobre isso, por necessidade também, mas aí depois, quando Deus proveu, né? Ah, que isso. Aí eu fui lá fazer outras coisas e muito feliz, mas me impacta isso. Meu filho também nasceu nesse contexto, né? De uma casa muito musical e ele é totalmente, hoje é do louvor também, aí eu fico assim, é tão bom, né? Isso é um tema que eu amo. E aí, pra gente começar, então, ali com as nossas perguntas, a gente vai começar com o que tá escrito, né? Feitas as devidas apresentações. Já vimos aqui que o Rafa, né, tá totalmente apto a tirar as pessoa nossas certa. dúvidas quanto a cara. isso, mas a gente não pode fugir do que tá escrito. Né? É isso. Então, Claro. nós vamos começar lendo o que está lá na 1 Coríntios, no capítulo de número 6. Peço, se você estiver aí acompanhando com a sua Bíblia, abre a Bíblia. É bom que a gente vê aqui, Tira a poeira. Né? que também é bom. Então, 1 Coríntios 6, no verso de número 12, assim diz a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Forte, hein? Meu Deus. Esse versículo é muito forte, muito impactante. É um versículo que fala muito, né? Com todos nós, tem que falar o nosso coração. A gente começa a trazer à memória assim, o que são todas? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tem. Sim. É nesse contexto que a nossa conversa vai seguir. Você que está nos ouvindo aí, nos assistindo. E aí? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Já gerou uma dúvida. Agora já veio coisas. Crente, ele pode ouvir música secular? E aí, rapaz? Aí, Aquela Quer beber musiquinha. uma água? Bota, vou beber uma água. não tem nada a ver, vamos botar aqui pra ouvir. Aí Não vem- tem nada a ver. É Ih, boa essa, né? essa é Não boa, tem nada a ver. Crente pode, Rafa, e aí? É bom logo de cara a gente já separar, né? Que é diferente o que a gente pode e o que a gente deve. Poder é uma coisa. Poder eu posso pular aqui se eu quiser. Mas eu não devo, né? Então é diferente. Em relação ao ouvir música secular, assim, eu vejo que é uma situação muito perigosa. Sabe por quê? Porque eu creio no poder que a música tem. Eu creio no poder da música. Ah, que poder é esse, Rafael? O poder que a Bíblia nos diz, né? Como tá escrito, ó, deixa eu ver na minha colinha aqui, ó. Lá em 1 Samuel 16, 23, diz assim, ó. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Lá em Josué, peguei dois aqui para também não ficar enchendo muito, né? Não, Lá em Josué, no capítulo 6, versículo 16, diz assim, ó. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez a trombeta, disse a Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Isso aqui foi uma ordenança de Deus
Foi Deus que falou assim, ó, rodeiem e toquem. Sim. Não é à toa. E a gente vai encontrar outros versículos em que o povo usava da música, né, por ordem de Deus ou por algum outro motivo, usava da música para atingir alguns resultados. Em batalhas também, os levitas iam Iam à na frente. frente. Olha que incrível, né? Como Poder o da poder do louvor da música em si, né? Não parece que pra gente não faz sentido, né? Na frente a gente quer os escudos, Sim. né? Mas os levitas iam na frente, Verdade. tocando. Então a música tem muito poder. Eu creio nisso. E se eu, como ministro de louvor, não crer nisso, o que eu faço É em vão. é em vão. É. Se eu não creio que a música ela pode curar, libertar, eu até também anotei aqui, ó, algumas coisas que a música pode causar, né? Uhum. Ó, libertar, curar, aproximar de Deus. Não é isso que a gente prega no Isso, culto? Que leva, Aproximar né? de Deus. A música ela também pode motivar, alegrar, acalmar, agitar. Ela acalma, também agita. Você pode Verdade. ouvir uma música ali que te deixa bem. É. Mas também tem aquelas músicas que, né, Joga que pro jogam alto. pra cima. Né, a pirotecnia, Isso, aquela é. coisa toda. Só que onde eu falei, porque o que eu tava falando que é perigoso. Porque uma das causas da música, uma das coisas que a música pode causar nas pessoas é o efeito nostálgico. O efeito nostálgico que pra mim é flertar com perigo. É verdade. Porque se você ouve uma música secular, uma música não cristã, a música pode te fazer lembrar de épocas. Ó, eu notei aqui também, ó, visitar épocas, reviver emoções, trazer à tona sentimentos É passados verdade. e até ter desejo de coisas não vividas. Não Verdade. sei se vocês É entenderam isso. verdade. Você pode ouvir uma música, voltar numa época e ainda ter falar assim, cara, tal coisa eu não fiz, e aquilo ali começar a reviver. A gente ouve muito isso às vezes, né? As pessoas. No meu tempo tocava isso e eu vivia assim, eu fazia dessa forma. Mas Uma o música tem Rafa essa. tá falando, e só dele falar tá me trazendo a memória, porque tem algumas músicas e eu lembro, assim, por exemplo, meu pai já é falecido, né? Então eu lembro e chego a sentir o cheiro dele, Não é? porque eu lembro, meu pai escutava muito, por exemplo, Raça Negra. Se eu escutar eu lembro do meu pai, porque era algo que ele ouvia sempre. Então, marca. E não é uma lembrança qualquer, já reparou? Não é. Não é como agora, por exemplo. Agora você pode estar citando o seu pai e ter uma lembrança do seu pai. Mas quando você ouve, a lembrança é quase palpável. É É verdade. verdade, eu sinto o cheiro do Você meu pai. volta a É. viver aquilo novamente. E isso não é só na música não cristã, não. A música cristã também acontece isso. Poxa, Sim. hoje eu lá na Tijuca, os jovens me consideram velho. Porque eu já tô ficando velho. Porque eu volto muito lá atrás, eu sempre trago algum louvor antigo e eu sei o efeito nostálgico que isso me traz. Eu lembro da minha infância, eu lembro da minha igreja, eu lembro de momentos na igreja. Né? Só que você flertar isso com a música não cristã é perigoso. É um perigo. Por quê? Se a música ela te faz visitar épocas, faz ter sentimentos, né, reviver emoções, ela pode te fazer visitar lugares que você não deveria mais visitar. É verdade. Ela pode te fazer sentir coisas que você já foi liberto e você agora está sentindo de novo. E a Bíblia fala isso, né? Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer: e assim aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram nova todas as coisas. Então, se você ficar trazendo à memória aquilo que não te dá esperança, imagina. Não é perigoso? É Muito. perigoso. Não é perigoso? Aí lembra de um relacionamento que deu errado. Olha, Aí lembra de um fato que aconteceu, que marcou a pessoa de uma forma, aí volta a tristeza, vem... É muito complicado. aí, e como eu falei, te faz ter vontade de viver até coisas que você não viveu. Isso. Por exemplo, volta no relacionamento que deu errado. Aquele sentimento vem à tona e você começa, por que deu errado? Poxa, eu devia ter feito daquele jeito. Eu devia ter feito de outro jeito. Que perigo, né? Eu devia ter feito assim, ter feito assado. Eu seria muito melhor se eu tivesse aceitado conviver mais naquele grupinho. Verdade. E começa a te dar desejo de viver coisas que você nem viveu. Conflitos, né? Coisa que a pessoa já tinha tratado. Sem tomar muito tempo, mas um testemunho eu tenho na minha casa. Né?
nós vivemos isso há um tempo atrás, há uns 7 anos, 8 anos atrás, dentro da minha casa. Como eu falei, minha casa sempre foi bem musical, né? Uhum. Mas nós ouvindo, minha esposa uma vez, eu tava fora de casa, tava trabalhando, minha esposa uma vez no famoso YouTube, né? O YouTube, ele é sugestivo, Sim. né? Aí minha esposa tava ali no YouTube, de repente veio uma sugestão. Não sei se a gente pode falar Pode. nomes, não sei. Pode falar. Veio a sugestão. A sugestão foi, nós estávamos beirando os 30 anos, né? Né? A sugestão foi Sandy, se não me engano, Sandy, uma música dela que fala sobre ter 30 anos, sobre não ser tão nova, não ser tão jovem. E minha esposa sempre foi muito fã de Sandy antes de se converter. Uhum. E ela passou a ouvir. Ela botou ali, vou ouvir. Uma música, gente. Olha o poder que isso tem. Uma música. Você abriu a concessão uma vez. Vou ouvir. Acabou aquela música, ela... Nossa, é isso. Esse é o meu sentimento. Olha o que já florou. Repete a música. Repete a música. Repete a música. Aí daqui a pouco já não repete, porque quando acaba, já dá sugestão de uma próxima. Outra. Aí veio uma outra coisa que provavelmente ela gostou também, e foi. Aos poucos ela foi se envolvendo. Eu não sei te dizer exatamente quanto tempo durou o envolvimento. Eu sei que quando eu percebi, a gente já estava num conflito. Ele foi vivendo aquilo, e eu comecei a perceber, eu falei, gente, o que está acontecendo? E eu ia conversar com ela, e ela vinha sempre com os argumentos assim, não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Eu não tô ouvindo nada que fale nada. Fala de Esse é o amor. ponto. Isso é um- Esse é o ponto, porque o Rafa tá falando e assim, às vezes a gente pega essa parte aí. Eu já Sim, me peguei muitas vezes se falando apega assim, nisso, né? não, a música não tá falando assim, teoricamente, né? Porque às vezes as coisas são muito sutis. Verdade. É muito sutil, é uma mensagem ali, né? Muito sutil. E a gente vai, não, isso não tem nada a ver, isso nem é tão ruim assim. Então hoje eu tô tendo uma verdadeira aula, porque eu nunca tinha pensado, eu sempre pensei assim, como a música, né, o louvor, realmente ele tem poder, ele tem... Mas espera aí, a música secular também. E eu tô aqui impactada porque eu já tinha pensado nesse poder do louvor, mas eu acho que eu nunca tinha avaliado que pro outro O lado oposto. também, né? Isso eu acho um erro muito grande, assim, de alguns cristãos quando partem para esse lado, assim. Porque na igreja, nós cremos e nós pregamos isso, o poder da música. E parece que quando a gente sai da igreja, a gente negligencia isso totalmente. Tipo assim, só tem poder Na igreja. quando me faz... Quando é conveniente para mim. Verdade. Depois, quando não é conveniente para mim, ela também não tem poder nenhum. Verdade. A gente também relativiza muito as coisas, né? E às vezes nem é o problema, nem é a letra. Porque às vezes nem o assunto, às vezes não tem nada diretamente. O problema é o sutil. poder da música, o que ela pode causar em você, nem sempre é a letra, Verdade. né? Aí, poxa, voltando aqui, aí minha esposa começou a ouvir e de repente eu percebi que ela estava completamente envolvida. Né? E ela estava ouvindo muitas coisas. E daí começou uma inocente música. Daí já estava passando para alguns pagodes antigos de quando ela não era cristã. Olha, vai dizer, um abismo. Olha, e vai fazendo Outro você abismo, vivenciar. né? E você vai querendo viver mais. É um abismo, chama outro abismo. Quando foi ver, aí eu ia sempre comentando com ela. Aquilo passou a ser um conflito muito grande para mim. Eu passava aí para a igreja e ela não queria mais ir. Olha Olha o que uma música. Vamos chamar a atenção para Eu tô falando, música. gente, eu não tô falando só do que eu penso, tô falando Do que do que tá escrito e do que eu vivi. Uma experiência, assim, né? Exatamente. E ela já não queria isso, aquilo me entristecia. E eu ia pra igreja, às vezes, ministrar com uma batalha espiritual dentro de casa. E a gente ia conversando. Lá em casa a gente não discute, graças a Deus. A gente não tem debates assim, a gente conversa muito tranquilo. Uhum. Mas eu ia tentando conversar e ela, não, mas eu não acho que tem a ver. Hoje eu não tô afim de ir. Até o dia que eu cheguei, e isso ela conta. Eu cheguei e falei assim, tá bom, tudo bem, você tá ouvindo, não tem problema. Só que pega aí e repara aí, o quanto você tá ouvindo.
quanto de música não cristã você está ouvindo e o quanto de música cristã você está ouvindo. Eu tenho certeza que isso ou tá muito maior ou praticamente abafou a música cristã. Aí se ela conta hoje, né? Ela não deu o braço a torcer na hora, mas aquilo fez ela pensar. Falou assim, Sim. realmente eu não ouço mais música cristã. Sabe, porque tem uma coisa assim, muito engraçado que acontece. Isso é o poder também que a música tem, só que, né, sendo usado de outra forma. Você passa a ser crítico demais da música cristã, aceitável, não é nem aceitável, mas ser aberto para qualquer outro tipo de música. As outras músicas não te incomodam, a música cristã te incomoda demais. Você ouve, por exemplo, qualquer música cristã e você acha brega. Você acha feio, você acha sem graça. Sim. Fala, nossa, a música cristã é meio sem graça. Aí você vai lá pra fora e ouve Caneta Azul. E você acha aquilo o máximo. Mesmo que seja só pela brincadeira. Fala, legal. Mas aquilo tá... Opa, perdão. Mas aquilo tá na sua playlist e na sua playlist muitas vezes não se encontra mais música cristã. Ou seja, já tomou um lugar que começou de uma forma sutil, que começa às vezes, né, a letra não tem aparentemente nada, mas aquilo vai tomando lugar que é o lugar de Deus. E A gente sempre chega nesse ponto, né? Isso Esse é um pra ponto. tudo. São as redes sociais, a música, tem várias maneiras, né? Mas A idolatria, eu tô né? impressionada com essa questão do poder mesmo, né? E aí a gente parte. Uma letra que não tinha nada a ver, começa já a ouvir as letras que tem a mesma coisa. A gente falou sobre pagode, né? Não tô falando nenhuma mentira aqui. A maioria fala sobre o quê? Traição, decepção. O que é Verdade. pregado nessa Você verdade? fica com aquilo, realmente. Né? A mente vai trabalhando naquilo. A música, ela é utilizada, né? Hoje já tem cientificamente comprovado quanto a música atua na cura e tudo isso. terapias, né? E me Tratam chamou a tudo isso. atenção toda essa história, me trouxe a memória. Que uma vez, né, fazendo terapia, a minha psicóloga foi e falou assim, você precisa assistir filmes, aí a gente tá falando de filmes, né? Que tragam coisas boas, porque quando você vive uma situação ruim, o seu cérebro vai acessar Então, na época a gente tava falando sobre filme, né? Você assiste um drama e que acontece, né, coisas tristes, é isso que vai estar lá na caixa de memória. O mesmo é a música. Você vai acessar tudo que você falou, essas sensações, Eu entendo que né? ainda com mais poder. Tanto é poderoso que os filmes precisam se utilizar da música Trilha sonora. para é isso gerar aí. sensações, É isso aí. para fazer mergulhar naquela história. Isso aí. A música é muito poderosa, gente. Não dá pra gente negligenciar isso. Não. Um segundo ponto que eu acho assim, bem perigoso, a gente dizer assim, o cristão pode ouvir música secular? Segundo ponto é que, olha, vê se vocês acompanham meu raciocínio. O crente, ele precisa sempre estar bem alimentado. Certo? Para não pecar, para não cair, é preciso estar bem alimentado. Olha o que está escrito. Estou usando o bordão de vocês. hein? É isso aí. Olha o que está escrito. Lá em Gênesis 3, no versículo 2, pode? Está dizendo assim, ó. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Bom, o que a mulher está explicando para a serpente? A serpente chega, quem não quer nada, né? Né? Com aquela coisa não nada a ver. A pergunta é, o que Deus falou para vocês? O que vocês podem fazer? É pecado ouvir música não cristã? O que você pode? O que você não pode? A serpente vem questionando, querendo jogar essa dúvida. Aí a mulher explica, olha, Deus falou que de tudo nós podemos comer. Mas da árvore que está no meio, não. Aí venho eu com a minha cabeça, eu sou meio, entre aspas, meio Mobral, né? Quase todo o texto que eu leio, eu tenho que criar uma cena bem facinho para eu poder entender aquela coisa. Eu crio na minha cabeça assim,
um jardim que não era pequeno, né? Um jardim gigante. E é jardim, mas não tem nada a ver com o que a gente conhece de jardim hoje. Era uma cidade, né? Mas que não importa o tamanho. Mas que tinha de tudo. De tudo tinha naquele lugar. Aí vamos aqui na minha mente, Mobral. Tinha abacaxi, tinha maçã, tinha laranja, tinha pera, tinha variedade. Tinha tudo. Tinha tudo. Aí a mulher tá falando pra serpente, ó, eu posso comer tudo. Eu só não posso comer daquela árvore. Mas aí a serpente conseguiu convencer a mulher de comer da árvore. Por que vocês acham que a serpente conseguiu convencer? Porque aquela mulher não estava alimentada o suficiente para rejeitar. Uhum. Vê se vocês concordam comigo. Concordo. Se você estiver agora de barriga cheia, desculpa a linguagem mais coloquial, mas assim, de barriga cheia, eu posso te oferecer qualquer coisa que seja gostoso, mas você está muito cheio. Aí vai. Você vai falar assim pra mim, Verdade. cara, poxa, legal, até entendi o porquê você tá me oferecendo isso, mas agora eu não consigo. Então, olha só, entre um jardim que se podia comer de tudo, se a barriga tivesse cheia, não daria margem, não daria lugar para comer do que não deveria. Uma história do copo, né? O copo tiver cheio ali, não vai caber mais nada, não vai dizer. Então, é muito forte. Então, a questão da música. Nós temos que passar o nosso tempo, dedicar o nosso tempo a comer coisas que nos alimentam, que nos deixam saciados. Porque a hora que o pecado se oferecer para nós, por mais atraente que ele pareça, não dá para mim. Verdade. Eu nem consigo. Verdade. Eu já tô cheio. Isso é muito forte em todas as áreas e em todos os aspectos. Com A gente está certeza, falando com de certeza. música, louvor, mas isso é um alerta que, assim, precisa arder muito nos nossos corações. Sermos alimentados da palavra, do que está escrito, A Bíblia vai estaremos dizer. saciados, né? A tentação vem, Se mas torna a mais gente, fácil, né, né? consegue se desviar e assim também com a... Sim, sim. Eu tô impactada, assim. O Michel ele fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Literalmente Então isso. ele- Eu tô cheio da palavra, não tem espaço para o pecado. E as músicas seculares não tem. Então, baseado nisso, é pecado ouvir música secular? A gente entrou na questão do pode, não pode, Pode, deve, não não pode. deve. Agora aí- é pecado, ficou é diferente. pecado. Outra porque pergunta. poder, igual o Rafa muito bem explicou, né? Às vezes pode, mas não deve, é um perigo. Então, pra gente, né, fechar Tudo é bem lícito. assim, Sim. há um Mas- perigo, né, quanto a isso, porque um abismo vai gerando outro abismo. O Rafa falou sobre essa própria experiência pessoal, que começou com uma música e depois, né? Então, a gente tem Que que é a estar realidade, alerta. às vezes, É a que muitas realidade. pessoas estão vivendo. É a realidade já só um pouquinho. São as brechas que são abertas e quando a gente vê, o pecado já inundou. Aí a gente vai pra isso. É pecado? Então, é uma outra pergunta, é diferente, mas dá pra gente resumir porque praticamente a base a gente já tem da outra pergunta. Não existe na Bíblia, não existe em lugar nenhum uma relação, uma lista lista total, uma lista exata de tudo que é pecado e tudo que não é pecado. Certo? Não existe isso, nem na Bíblia. A verdade é que pecado entre aspas, é abrangente isso. Porque o que pode até ser pecado para mim, pode não ser pecado para você. Certo? Uhum. Porque existem. A Bíblia não nos dá essa lista, mas o que a Bíblia nos municia? Deus, através da Bíblia, da palavra e do Espírito Santo, ele nos ensina, né, valores, princípios. Eu também anotei isso aqui, se eu não me engano, deixa eu achar. É isso aqui mesmo, ó. Valores, princípios. Agora entendam isso aqui. Ordenanças coletivas e pessoais. Certo? Sim. Princípios, valores, todo mundo sabe o que são, quais são os princípios e os valores bíblicos. Ordenanças coletivas são aquelas ordenanças que Deus dá para um povo.
E ordenanças pessoais é aquela ordenança que Deus dá para uma pessoa só. Então, primeiro, pode acontecer que por causa de uma ordenança pessoal, algo ser pecado, se tornar pecado para mim, que não é para você. Isso por conta de uma ordenança pessoal. Onde está escrito isso? A Bíblia vai falar que Pedro, eu nem anotei isso aqui, mas a Bíblia vai falar que Pedro, depois que Jesus morre, Pedro sente, como todos os outros discípulos, se sente sem saber o que fazer. O que nós vamos fazer agora? O nosso mestre se foi. A gente não sabe viver sem ele. É literalmente. Apesar dele ter discipulado, ter ensinado o que fazer, ele se depara. Eu acho que a gente não sabe o que fazer. Aí Pedro vai falar assim, ó. Eu tenho uma profissão, eu sei no que eu sou bom. O que você vai fazer, Pedro? Vou voltar a pescar. Quando Jesus conhece Pedro, a primeira vez que Jesus se depara com Pedro, o que Jesus fala para ele, depois de Pedro estar maravilhado, é falar assim, ó, vem, eu vou te fazer agora pescador de homens. Jesus falou assim, ó, abandona a pescaria, porque a pescaria sua agora é outra. Sim. E Jesus passa a vida doutrinando Pedro para isso. Fala assim, Pedro, eu tenho um chamado. Quando Pedro não aceita as palavras de Jesus dizendo que vai morrer, Pedro fala assim, não, mas eu tô contigo pro que der e vier. Eu tô contigo para matar e para morrer. Literalmente, colocando nas nossas palavras aqui, Jesus fala assim, mas Pedro, eu não te chamei para matar e morrer. É verdade. Eu te chamei para pastorear, eu te chamei para cuidar de pessoas. Não foi para isso. Aí Jesus fala assim, Pedro, olha que forte isso. Aí você fala assim, Pedro, hoje mesmo o diabo pediu para peneirar vocês. Mas eu intercedi ao Pai por misericórdia. Eu já penso nisso. Ó. Pedro, sendo discipulado por Jesus, Jesus fala assim, hoje mesmo o diabo pediu para peneirar vocês. Eu não consigo ver outro sentido de peneirar, a não ser separar o que é bom do que é ruim. Peneirar é isso. Sim, sim. Você peneira alguma coisa para separar o que é bom e o que é ruim. O que Jesus está falando? Pedro, tá falando que faz, mas eu não te chamei para fazer isso. Aí o diabo, sabendo disso, ele pediu para peneirar, porque ele sabe que se peneirar vocês hoje, sai mais do que é ruim do que o que é bom. Verdade. Verdade. Porque senão não fazia sentido o diabo pedir isso. O diabo conhecia os discípulos. conhecia. Falou assim, ó, peneira ele. Como o diabo fez com Jó, né? Uhum. Ah, ele é isso tudo mesmo? Peneira ele para ver. Só que ele fez isso com os discípulos. Mas Jesus, também conhecendo os discípulos, intercedeu ao Pai. Não faz isso com eles. Que vai dar ruim. Né? Aí Jesus continua e fala assim, mas tu, Pedro, quando tu te converteres, olha, É depois forte. de um tempo sendo discipulado por Jesus, o cara que fala que já mata e morre por Jesus, fala assim, quando tu te converteres, volta e anima os seus irmãos. É literalmente assim, ó, você tá dizendo que mata e morre, mas eu não te chamei para matar e morrer. Então, quando você se converter de verdade, quando você entendeu para que eu te chamei, você volta e faz o que eu te chamei, que é cuidar de gente. Volta e anima os seus irmãos. Sim. Eu não te chamei para matar e morrer, eu te chamei para cuidar de gente. Então, quando você se converter, volta e anima os seus irmãos. Aí Pedro, quando Jesus morre, ele vai pescar. Jesus vai encontrar com Pedro e com toda a paciência ou não, porque no texto a gente não consegue ter a expressão certa, mas talvez tenha sido assim, Pedro, me amas? Ou talvez tenha sido assim, Pedro, tu me amas? E Pedro, te amo, Senhor. Chamei para pescar. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta. Pedro, tu sabe. Pedro quando cai em si, Uhum. tu sabe, Senhor. É. Então, vai fazer o que eu te chamei para fazer. Por quê? Pescar era pecado para alguém? Não era. Mas para Pedro era. Ele não era mais. Se literalmente, se eu já não estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, automaticamente estou pecando. Isso a gente está falando, a gente listando aqui, falando de ordenanças pessoais. Uhum. Isso pode ser pecado, o que não é pecado para algumas pessoas. Mas outras coisas, o que nós fazemos com as outras coisas? Como saber se as outras coisas são pecado ou não? Nós precisamos pegar esses valores, esses princípios e essas ordenanças coletivas, porque é isso que nos dão base para separar o que me é lícito. Aí eu consigo pegar um quadro, fazer uma lista. Tudo me é lícito. Tudo. Agora,
Mas o que, que me convém? É baseado nos princípios, nos valores. É isso que nos faz. Só pra gente pautar isso, né, naquilo que tá escrito, enquanto você tava falando, eu lembrei de um versículo também que vem falando muito isso. E quando a gente fala, eu trago isso pra minha vida, por exemplo, como o Rafa falou, nem tudo tá na Bíblia, isso é pecado, isso não é, isso é pecado, isso não é, isso é pecado, isso não é. E aí eu lembro muito, tem na parede, na parede da minha cozinha lá, eu plotei com esse versículo. Que fala assim, 1 Coríntios 10, 31. Porque se vocês comem, por isso que tá na cozinha. Se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória De Deus. de Deus. Então eu penso, isso tá trazendo glória para Deus? É. Aí eu penso, tá me atraindo? Olha o Google falando. Se conecta. Tá trazendo glória para Deus? Aí nesse mesmo, Paulo ele vai falar nesse mesmo capítulo 10, no 10:23 vai falar, todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são listas, mas nem todas edificam. É. Então se é pecado ouvir música cristã, meu ponto de vista, me aproxima de Deus. Então, Ouvir já música é secular, assim, né? me aproxima de Deus. É algo que está edificando, está sendo alimentado de quê? Uhum. Então, assim, a própria Bíblia, ela já... Porque Fecha. eu acho que a gente busca, né, fica um bom tempo buscando isso que o Rafa falou. Deixa eu botar aqui, enquadrar no que é pecado e que não é pecado. E aí a gente cai no erro porque a gente quer fazer com a força do nosso braço, porque a gente quer enquadrar. Isso tudo que é pecado, eu não vou fazer. E não funciona assim. Não. A caminhada com Cristo, ela não funciona assim. Quanto mais a gente tenta encaixar o que é pecado, o que não é pecado, aí eu faço o que não é pecado e o que é pecado eu tento me afastar, parece que há um enfrentamento que é quase impossível Verdade. a gente conseguir. Agora, quando a gente se pergunta lá no nosso interior e o nosso coração tá cheio, né, e a nossa mente tá renovada, e a gente vê o seguinte, isso me aproxima do Pai. Eu já não tô falando mais de pecado ou não, eu tô querendo ficar próxima daquele que me criou e daquele que me Benefício, chamou. né? Então, Benefício, aí né? eu acho, principalmente para os jovens, eu vejo isso. E tudo muda, porque parece, né, jovem, criança e jovem, quanto mais você fala que não pode, É uma maravilha. não é isso. Isso só eu que tenho essa sensação. Não. Se falar que não pode, a Você criança e todos é os assim, né? líderes Olha, de jovens não do pode colocar a mão na tomada. A criança vai lá e bota. porque há um interesse em saber por que eu não posso agora. Se eu mudo essa visão e não é mais o que pode, o que não pode, é o que vai trazer prazer ao Vai teu acontecer. pai. É o que vai te isso aí. aproximar dele, é o que vai edificar a sua vida. Isso já começa a trazer uma visão do que eu não posso, que coisa chata, para o que assim, nossa, isso vai me trazer um benefício. Aí Quais a visão causas, né? muda. Aí eu já tô falando de outro contexto. Eu Igual tô alimento, trazendo um benefício para Eu mim. posso comer tudo. Mas o que me traz benefício? A curto e longo prazo, né? Não é? Tem coisa que às vezes Eu não você sei se eu faz sou a agora... pessoa mais indicada para falar sobre isso. mas não é isso. É a Olha o que Paulo escreve para Timóteo. Está escrito. Lá em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, o contexto é que Paulo está preso. Né? E as congregações começam a desanimar. Poxa, o nosso líder. Exatamente quando Jesus morre e os discípulos desanimam, a mesma coisa acontece ali. As congregações em que Paulo, né? Uhum. Até um efeito natural, vamos colocar assim. As né? pessoas começam a desanimar, começam a ficar fracas e começam a querer buscar um motivo para se alegrar. Não sei o quê. Aí Paulo envia uma carta para Timóteo. Mais uma vez, eu gerando a cena na minha cabeça, eu imagino eles recebendo uma carta de Paulo. Olha, a gota de esperança surgindo. Ele deve estar falando que já vai sair e a gente... Olha, olha o que Paulo fala. Tu, pois, meu filho, para Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo. Tu quer um motivo para estar forte? Não é o motivo, não é eu sair ou não sair. Já tem um motivo, fortifica-te na graça. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Tu, pois, sofre
sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Aí que entra o que a gente está falando. E ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Por quê? A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se embaraçar com os negócios dessa vida, tem tanta coisa que não é pecado, gente. É verdade. Mas o porquê que o que milita legitimamente, Paulo tá falando assim, ó, aquele que entendeu que é preciso militar, ele não se embaraça, ele não se prende. O versículo vai falar, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei aprisionar, dominar por nenhuma delas. Por que quem milita legitimamente não se prende por essas coisas? Porque para ele mais interessa agradar aquele que o alistou pra guerra. É isso. Cara, e aí entra num assunto que é bem complicado. Eu sei que a galera que tá assistindo a gente aí depois vai comentar, mas assim, entra nessa coisa, pode, não pode, é pecado, o que traz de benefício, o que é bom, ruim pra gente. E aí entra num outro ponto. Eu conheço pessoas, não vou citar nomes aqui, entendeu? Mas eu conheço pessoas que, por exemplo, é cristã, mas vai em shows de pessoas, né, que cantam música secular. Shows de banda. Banda, Cantores, artista, que não usa aí. bermuda. Então, assim... não estamos citando nomes. Isso é importante a gente não citar nomes. Mas, de uma forma geral, eu sou cristão, mas eu vou para um show de uma banda secular ou de um cantor Todo secular. embaraçado, hein? Que o Rafa pegou esse daqui e aí já ficou assim, pá. Claro, né? Tem coisas Tá que são todo claras, né? embaraçado com os negócios da vida. Aí dá pra misturar, Rafa, esse negócio assim, Dá, tipo, eu tô no sábado à noite num show lá, no domingo de manhã, né? Pra te adorar. Tá, eu lembrei agora, né, que o meu esposo, mandar um beijinho pra ele, eu sempre mando. Para! Momento meloso do podcast. Manda pra Érica também, beijinho pro marido. Mas ele sempre fala, né, as pessoas, tem duas coisas que ele fala e que são impactantes, mas elas são verdade. Ele fala, a verdade é uma só, mas ninguém é obrigado a aceitar ela, Sim. né? E outra coisa ele fala, o evangelho é radical. Porque a gente prega um evangelho de amor. Isso é amor do início ao fim. Mas é um amor radical, porque Jesus, ele é amor, Deus é amor e tal. O Espírito Santo vem com amor, mas ele não divide a sua. Ele não divide. Você tinha falado antes de a gente começar o versículo dos senhores, né? Não pode servir a dois senhores, Então, é radical. A transformação em nós, ela vai ser radical. E aí vai trazer isso de realmente não dá pra ficar comparação com negócio. Não dá. Não tem como parar no meio do caminho. A Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora. Não se para no meio do caminho. Ela começa no escuro. Ela vai clareando, 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 porque o objetivo é se tornar dia perfeito. Não tem como. Eu clareei até aqui, tá bom. Não existe. Essa questão do show já vem com tudo que a gente já respondeu. Já vai costurando, eu entendo né? o poder que a música tem. Uhum. Olha O aqui. ambiente, né, cara? Eu já entendi o poder que a música tem. E eu entendo que quando eu vou a uma igreja, eu estou sendo ministrado pela música, através da música. Eu estou indo em algum lugar ser ministrado através de música. Agora, o que isso está sendo ministrado para mim? Me edifica? É bom? Agrada Me ao meu alimenta? pai. Verdade. Agrada? E já Tudo que a era. gente falou já fez pacote. Glorifica a Deus. Não tem como. O contexto, né? Até mesmo, quando trouxe isso à memória, né? O Espírito Santo, assim, Deus fala que nós precisamos estar em comunhão. É necessário a comunhão. Né? E aí, por quê? É a reunião de pessoas que estão no mesmo propósito, né? Clamando por uma mesma coisa, por um mesmo Deus, pelo poder. Ali também é uma reunião de pessoas que aí você tá ali, filho de Deus, tô ali, não, mas o meu propósito não é esse, não. A maior parte daquelas pessoas estão, não vou generalizar, não estão no mesmo propósito, não estão na mesma visão, na verdade estão numa visão, às vezes, até de idolatria, aquela banda que ele cantou.
entoando, ecoando uma voz que tá clamando por alguma. Tem letras que são Gente, fortíssimas, né? Fortíssimo, é. Clamando por aquilo que é, E né? aquilo que a gente liga na terra, Pois é, Sabe? ali Eu já não tem conheço todo um um. contexto, Ó, né? Eu não conheço um. Vocês conhecerem, vocês podem citar, porque eu não sou o dono da verdade. Mas eu não conheço um artista que esteja um repertório totalmente pleno, nada a ver. ele quer passar alguma mensagem, porque a música passa uma mensagem. Ele quer passar alguma mensagem através daquilo ali. Gente, aí você pode se embaraçar com uma música, nada a ver. Mas isso vai te levar a outra. E você está num ambiente que você. Gente, Ambiente. se você está naquele ambiente, Todo um contexto. você está concordando com aquilo. A gente toma isso, isso é muito isso. pegando a base de um culto. O culto, quando chega no momento do louvor, o culto não começa no louvor. O culto começa antes, é um ambiente sendo preparado, Sim. ministério de intercessão, as pessoas orando por aquele momento. E isso também, em contrapartida, acontece do outro Sim, lado. tem Verdade. toda uma Eu li um preparação. livro uma vez do Lucinho Barreto, pastor Lucinho Barreto, da Lagoinha, falando sobre para jovens e tal, e ele citou essa questão de um testemunho de uma menina que cristã, a família cristã, e ela queria porque queria ir num show de uma banda de rock. Ela queria, e os pais falaram com ela que não era um ambiente legal para ela, tal, mas ela queria porque os amigos iam, porque as pessoas iam estar lá e que não tinha problema e tal, que ela sabia se cuidar. Resumo foi, quando ela chegou lá, pra gente entender a questão do ambiente, ela disse que a visão dela foi aberta, ela começou a ver um monte de demônios, um monte de... E até um momento que ela não se sentiu tão mal, ela não conseguiu mais ficar naquele lugar. E aí ela ligou pros pais, ela disse que a visão, o livro relata que a visão dela, ela parecia que não estava conseguindo enxergar direito a quantidade de coisas espirituais que ela estava vendo ali naquele Há lugar. todo um preparo, né? Há todo um contexto para aquilo acontecer. Como você disse, como num culto a gente se prepara, né? Antes, na saída da nossa casa, a gente está intercedendo, a gente já Lógico. está sabendo pelo que vai clamar. Esses contextos também. Diferente, né? Mas, Há mas as todo um- pessoas, elas podem querer se argumentar e falar assim, mas eu não tô clamando. Mas eu não tô com isso. Eu não tô... Sabe, eu não tô fazendo parte. Uhum. Gente, mas como não? Canta. Você começa a abrir pequenas concessões. Porque, igual eu tô falando, eu não conheço nenhum artista que seja plenamente, um repertório plenamente Não quase dá. gospel. Não. Não Não dá. existe. Então você começa a ouvir ali, só que olha como é que você, o diabo ele é astuto, né? Ele te faz sentir assim, ele te faz ser assim. Você abre concessões. Aí em uma música, uma música eles falam, é falado, é pregado uma coisa que vai contra os seus princípios. Olha o que norteia. Aham. O que norteia a nossa vida sobre o que convém ou não. Verdade. Sobre os princípios, né? O que a Bíblia te ensina. Uma música falou contra. Mas você se torna tolerante. Você fala assim, foi só uma música. Aqui não tem nada Ele não a ver. queria nem falar Não, isso. mas foi só em uma, não tem problema. O resto foi tudo bom, São Mas muitas você tolerou. concessões. Verdade. né? E eu quando você tolera, eu ouvi uma frase do pastor Marcos Salles, se eu não me engano, até sobre geração. Mas a gente pode trazer para cá. O que uma geração tolerar, a próxima vai abraçar. Se você começa a tolerar pouca coisa aqui, no futuro, essa coisa se torna grande. Né? Você não... A verdade é que, como você falou, nós temos que viver um evangelho radical. E se eu começar a tolerar, um abismo leva a outro. Exato. E evangelho sem mudança existe. Não existe. Né? Sem renúncia. Denison contou essa história desse livro, me trouxe à memória que está escrito lá, está escrito no capítulo 1 de Salmos, né? Que é assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos É tudo isso. É falando de um ambiente, de um lugar, de pessoas. Você sabe que isso aí tem uma evolução propósito. nesse versículo, né? É. Ó, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios é aquele que não ouve. Porque se eu ouvir, eu paro. Não se detém, não para no caminho. Se eu ouvir, eu paro. E se eu parar, Vai eu gerando. sento. Eu sento. Vai gerando. É o que a gente tá falando totalmente. O Tennyson foi falando aqui, eu já me lembrei desse versículo porque
é muito forte. Muito É. forte. É uma coisinha, eu ouvi o que o Rafa tá falando. É um caminho de progresso. Tanto quando a gente tá indo pro alvo que é Cristo, quanto a questão do mundo. Total. É de uma hora para outra e não é uma avalanche. Não. Não é num dia para o outro você tava ouvindo só louvores e no outro dia você. Tem coisa não que é progressivo. Isso, aos pouquinhos, né? E aí entra numa outra questão que é muito importante. Porque nós estamos falando de música, nós estamos falando, né? Mas existe na Bíblia, ela é repleta sobre essa palavra que é importantíssima, que é a questão do louvor. Ah, Quando nós chegamos nesse momento, a gente chega vamos louvar a Deus, vamos louvar ao Senhor. Mas qual é a diferença então entre louvor e simplesmente a questão da música secular? Ah, eu vou ouvir um louvor, vou ouvir uma música secular, a diferença de louvar e adoração, porque já tá tudo englobado no mesmo, né? Então, qual que é essa diferença? É só cantar um louvor? Enfim. São as letras. da música cristã para música não cristã, a diferença cabal é o propósito. Sim. Sim. Uma música é feita para um propósito, outra música é feita para outros, muitos propósitos. Sim. A verdade é que a Bíblia nos conta que a música, como é que eu posso explicar isso? A música ela tem um propósito. Eu não posso trazer as coisas para a mesma prateleira, sabe? Eu não posso igualar. Porque música não é uma coisa nossa. Uhum. Música não é da terra. Música não é do homem. Sabe? Então música não pode ser igualada a qualquer outra coisa. Por exemplo, música não pode ser igualada a filme. Uhum. Tem um outro argumento. Se eu não posso ouvir música secular, por que eu posso ver filme secular? Por que eu posso ler livros seculares? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não existe comparação. Porque se eu igualar a música a um filme, eu te pergunto, em qual versículo, onde está escrito que existia um cineasta do céu? É. Né? Onde está escrito quem era o escritor best-seller do céu? Não existe. Mas a Bíblia me fala sobre música no céu e me fala sobre um ministro de louvor no céu. É verdade. Né? Então não é coisa nossa. Só por aí a gente já entende que não é igual. A música não é a mesma coisa que um filme. Ela pode servir ao mesmo propósito. Porque propósito vai depender de quem a faz, né? Então ela pode servir para o mesmo propósito. Mas que não é igual, não é igual. É verdade. Então, a diferença tá aí. A música ela foi criada para um propósito. Certo? E já pegando o gancho de tudo que o Tênis estava falando aqui, eu tava me segurando, que eu falei, poxa, será que eu falo Manda, sobre isso? larga. Olha o que diz em Isaías 14:13. Eita, Cara, profeta. já tava parado aqui, ó, bem no lugar. Isaías 14, 13 e 14. Olha, falando desse ser, né? O ministro do céu, que era do céu, né? E diz no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Desde que Satanás foi expulso do céu, ele não faz outra coisa a não ser querer o que é de Deus. Ele, lá no céu, ele já foi tomado por esse sentimento. Verdade. Ele sempre quis o que era de Deus. Então ele olhava a majestade, ele olhava a glória, tudo aquilo que glorificava a Deus, ele olhava tudo que Deus tinha, ele olhava o trono e ele queria para ele. E não é diferente. Então o que foi feito para louvor de Deus, ele quer que seja para louvor dele. É um fato. Então se a música é uma coisa celestial, não é da terra, não é dos homens, foi feito para um propósito. Que propósito? Louvar a Deus. Qual é a intenção do diabo? É que exista uma música também que sirva para
louvar a ele. Que tudo Ctrl-C, Ctrl-V, né? Isso é Não, muito mas é forte. literalmente isso. mas é Isso verdade. é muito forte. Entra até na questão dos ritmos, que a gente estava comentando antes aqui, eu até falei assim, não, mas eu nem vejo tanto assim. Porque eu não creio que exista um ritmo dele. Não creio. Eu não creio. Uhum. Ele não tem nem a chave da casa. Por aí. Ele nem a Já chave da foi. casa que ele mora. Ele não tem nada. Mas ele quer que tenha pra ele. Opa, aquilo ali é pra Deus? Olha, aquilo eu quero pra mim. Aquele trono, eu quero um também igual. Aquele louvor, eu quero também igual. Aquela, sabe, aquela vida que exalta o nome do Senhor, eu também quero pra mim. Verdade. E ele não vê isso na prática aí, pessoas que literalmente vivem uma vida de exaltação. É. Mas enfim, mas nem tudo é tão aberto, tão Uhum. claro assim. A verdade é que muitos podem falar assim, mas eu não tô louvando o diabo. Certo? O diabo quer pra louvor dele, mas o que eu tô fazendo? Eu não tô louvando o diabo, não. Sim, É a gente, história, né? é a história Já- do em cima do muro, né? ele não O que eu precisa tô fazer fazendo- mais nada, Bom, né? É. mas se a música foi criada pra louvor de Deus e você já está usando ela pra outro propósito, Tá louvando o Se outro eu lado, não né? tô louvando a Deus, É não o existe. outro lado, né? não tem meio termo, né? cara? Não a Bíblia tem. fala que o morno, É, ele vai é. vomitar. Não existe, não Verdade. existe isso. Ou você decide. É isso. Verdade. Né? Não existe. Então, se ela já não está cumprindo o propósito. Olha, Pedro. Se Pedro não estava cumprindo o propósito, ele não era convertido. Se a Verdade. música não cumpriu o propósito dela, Verdade. é outra coisa, gente. Uhum. Então a gente não pode relativizar, sabe? Não não pode dá. relativizar. Não tem como. A música ela foi feita para um propósito. Outra, eu tenho certeza que o pessoal vai colocar. Isso aí eu já recebo sempre, já. Outra coisa que o pessoal vai colocar aí. Além disso, né? Mas eu não tô adorando. Vai falar assim, mas e as músicas da igreja que parece que são piores do que as da... Gente, quando a gente tá falando de propósito, a gente não tá falando de conteúdo. Certo? Volto a dizer, nós vamos encontrar letras que, sei lá, cai balão. Não tem nada demais. Eu não tô falando do conteúdo que tá escrito. Nem sempre o conteúdo vai ser explícito Sim. Sim. pra uma adoração. Mas simplesmente desviou do propósito, acabou. Aí quando a pessoa fala assim, mas e as músicas? A gente tem que ser, é o que eu falei, se a gente der lugar, a gente passa a ser criterioso demais, a gente passa a ser criterioso não, a gente passa a ser crítico da música cristã e muito aberto a qualquer coisa que não seja cristã. Você vê que as pessoas que mais criticam as músicas cristãs, elas não têm um pingo de filtro para qualquer outra música. As outras músicas elas aceitam. Uhum. Aceitam de boa. Eu aceito tudo. Eu não aceito. Aí, a gente pode falar o nome assim? O pessoal sempre toca na mesma música. Mas e o sabor de mel? O sabor de mel é pior do que... Olha o que você está comparando. Você não tolera ouvir o quem me viu passar na prova e não te ajudou, quem te viu passar na... Isso você não tolera. Mas você tolera ouvir falar de traição, você tolera ouvir falar de outra... Isso você tolera. Mas isso aqui você não tolera. Apesar disso ser bíblico. Verdade. Quantas pessoas foram edificadas e abençoadas através dessa música? Não. Gente. Né? E é o que você tá falando, o conteúdo e propósito são coisas diferentes. O conteúdo pode não ser dos melhores, de repente, né? Você pode olhar, a colocação tá sendo uma coisa vingativa, tá? Mas, gente... Mas o que diz o Salmo 91? Era isso que eu ia isso. falar. Tá escrito, gente. Tá escrito. Se tiver escrito. Prepara uma mesa mesa. perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. É quase que mostra pra eles. Mas não é isso que tá dizendo? É verdade. A verdade é que não importa o conteúdo, não importa o conteúdo, olha. Importa, Mas- lógico. Cuidado com esse corte.
Sobre o que a gente está falando aqui, não é sobre o conteúdo da letra. Nem sempre é o conteúdo da letra que vai ser tão... O negócio é o propósito. Exato. Tá entendendo? Exato. Eu aprendo com Davi. Davi, um dos maiores compositores bíblicos, né? Eu aprendo com Davi. A pessoa vai falar isso. Mas como é que pode? Mas não existe... outra coisa que as pessoas falam. Mas não existe música cristã que fala de amor? Eu não posso ouvir, então, a outra música ali que também fala de amor? Gente, o que importa é o propósito. Lógico. Tal música foi... O conteúdo, a letra fala sobre amor. Mas qual é o propósito? De louvar a Deus. E a outra, não. Ponto. Existe isso? Existe. Davi fazia isso. Davi tinha um dom que eu acho, assim, fantástico. Davi tinha um dom em transformar tudo que ele sentia em um louvor para Deus. Sim. Tudo. Então, se a gente for ler os salmos de Davi, as músicas de Davi, nós vamos ver músicas de angústia, músicas de guerra, músicas de alegria, músicas de aflição, música... Você vai ouvir tudo. Mas em todas, o conteúdo falava sobre aquilo, mas em todas glorificava o nome do Senhor. Exato. Em todas louvava ao Senhor. Então é o propósito que importa. Nós vamos encontrar música não cristã que até fala sobre Deus. Mas o propósito não é esse. Não adianta. Aí nós vamos abrir o precedente de falar assim, mas tem música também que pode ter sido feita no meio cristão, mas que sem propósito louvar a Deus. Aí já vai uma questão de sondar o coração. Não dá pra eu quero ser no que é seguro pra mim, sabe? Eu quero analisar entre o que me convém e o que não convém e partir pro mais seguro. Certo? Agora, se o fulano fez e não parece que é para louvor de Deus, mas o propósito dele não aí ele vai prestar conta com Deus. É isso. Agora, o que tá taxativo, claro, estabelecido não tem como, né? Então, galera, eu acho que a galera vai começar a rever a playlist. Não só a galera, eu preciso aqui falar que, assim, de verdade, Rafa, eu fui muito, muito edificada mesmo. Glória a Deus. Com essa conversa, porque muitas vezes, e por isso que tá escrito, a fé vem pelo ouvir e a pregação que tá aqui, ouvir, porque quanto mais você ouve, mais a gente cresce, mais é edificado, porque às vezes tem pontos, a caminhada vai focando, né? Deus vai limpando os espinhos, vai limpando. E ainda tem coisas que a gente olha e fala, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha me atentado a isso. Hoje, com certeza, eu saio dessa conversa aqui como um testemunho pessoal mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tendo a dimensão de... Obrigada por isso, que eu nunca tinha pensado, como eu falei no início, né? Eu tinha toda a certeza do poder, do louvor, da cura, da libertação. Eu talvez não tivesse dando atenção para o quanto uma música secular ela tem o mesmo poder, só que influenciar, de fazer para o mal. Então, assim, você que está aí com a gente, né? Não somos melhores, né? Mas é uma mudança, se converter isso, né? Não é rodar e parar no mesmo lugar. É você tomar uma outra direção. E hoje eu saio daqui com outra concepção quanto a isso. Se estava tendo uma brechinha, hoje eu já me posiciono de uma forma diferente. A gente sai daqui tendo que decidir se a gente quer ou não isso. continuar flertando com o perigo. É uma constante decisão. Me trouxe isso, né? O flertar. Não, é só aquela... Andar na beira do muro ali. É aquela coisa. Será que eu caio? Não dá mais, né? É chegado um tempo que a gente tá fazendo isso. Eu sinto Deus fechando mesmo todas as brechas, porque o noivo vem, a gente não sabe quando, mas a nossa lâmpada. Não adianta. Porque eu confesso, admito, muitas vezes, não, mas ali, é uma coisa, não tem nada a ver, eu nem tô lembrando de nada, nem me remeteu a nada. Tá produzindo em nós, sim, Verdade. Com certeza. algo que não glorifica a Deus, está distante do propósito. Eu não tenho dúvida disso. Hoje eu decido por não. Eu espero que você também possa sair daqui decidindo por não abra brechas, não é só um pouquinho, não é só uma música, porque nós tivemos o testemunho aqui que uma música
trouxe todo um contexto de problema. Então, né, você na sua casa, no seu lar, na sua família, as famílias estão sendo atacadas e às vezes é uma música. Verdade, Vai começa, começar né? o ataque por uma música. Então, hoje eu saio daqui decidida com uma visão totalmente renovada, assim. Glória Eu a Deus. agradeço muito Glória a a Deus Deus. pela sua vida, Amém. pelo seu testemunho, pelo seu conhecimento. Confesso, eu tô maravilhada com com essa Não, mesa foi de top comunhão. demais. Pô, É muito bom. uma mesa de comunhão. Eu tô até assim meio, sabe, quando eu tô assim impactada. Não, muito Ah, esclarecedor, foi muito né? bom, muito bom. Tem pontos que às vezes a gente não para pra abordar. Ou então quando para tem muitos, mas quando você se depara com a Bíblia não tem como, tem E como é esse identificar. o debatendo, né? examine-se, pois, né, a si exatamente. mesmo. Não é Porque só na hora da ceia. Não. Não, é o tempo todo, hein, Uma meus coisa irmãos. geral. Eu tava aqui me examinando. A palavra ela vai e volta, ela corta, né? Até Ó, porque eu tô fazendo corta, isso, não a tá ceia, legal. a ceia, ela serve pra fazer você lembrar. É, Fazei todas as mas- vezes que fazeres em memória de mim. Mas você não participa do corpo nem do sangue só naquela hora. Sim, verdade. Você é participante do corpo e do sangue o tempo todo. Verdade, E verdade. fica um alerta Claro. também, né? Porque do mesmo modo que eu aqui fui exortada em amor, literalmente, nosso irmão que sabe que exorta no amor vai lembrar disso. Se ele estiver nos assistindo, ele vai lembrar. É, Exortada no amor, na palavra, porque opiniões têm diversas. verdade, cada um tem. Quando né? a gente volta para o que está aqui, a resposta do inegociável. que o nosso pai espera, isso nos constrange, isso nos liberta. Verdade, total. Então, hoje eu saio daqui constrangida e liberta. Se tinha isso que estava no campo do, talvez, nem problema. Vamos fazer um apelo, pessoal, pra gente. Vamos fazer. Você que Olha, tá aí na sua casa. você Mas, que mas tá é aí, isso é de verdade e a gente tá chegando já ao final, né, Tinha tanta coisa pra falar, cara. eu Dá um queria- podcast tanta coisa. É um eu podcast queria de sair. horas aqui, não é? Eu A gente queria. pode fazer, ó, parte 2, parte 3. Ah, Vamos duvido, fazer, duvido. vamos A gente fazer. podia fazer. Porque tem muita coisa. Né? Tem muita coisa Tem pra muito falar. conteúdo. Então, olha só, o Tennyson já Ó, se você já quiser, estabeleceu. Deixa o comentário coloca aqui. aí, ó, queremos parte Eu vou- 2, eu vou queremos botar parte 2. vários. Parte 2, 3, 4. Porque é um assunto bem, que alcança muito, é bem abrangente, né? É. Mas que já ficou de um alerta quanto vários assuntos, vários pontos que foram aqui citados, falados. E se você tiver dúvidas ou algum posicionamento, um questionamento, coloca aí nos comentários embaixo do vídeo. A gente sempre vai estar tentando, tá respondendo, tá sanando essas dúvidas, sempre dentro da palavra de Deus, dentro da luz da Bíblia. Queremos agradecer, né, ao Rafael. Rafa, Que olha, honra. Ai, cara, você é uma Rafa. benção, que Deus continue te usando, irmão, Glória a Deus, poderosamente. glória a Deus. Mesmo. Servo de Deus, um cara que quando louva, rapaz, você precisa ver, vai lá na Ah, igreja, É. vai lá na Nova Vida da Tijuca, Não ali na faz Conde isso. de Eu ia Bonfim, falar qualquer isso, dia eu já desse. ficava impactada, né? Não, com não, o cara, o conteúdo. cara- Você E- vai gerar expectativa no povo. Não, é verdade, né? É uma bênção, cara, pra glória de bênção. Deus, então realmente ele é uma pessoa que é ousada ali, faz aquilo com amor, com dedicação, né? Voltado mesmo pro Senhor, então que Deus continue te abençoando mesmo. Obrigado por aceitar esse convite. Nós vamos colocar aqui a rede social dele também, se você quiser acompanhar, né, o trabalho dele, né, as ministrações, os vídeos que ele posta, os lançamentos que ele vai fazer esses E lançamentos. no Em nome de podcast Jesus, pra vai lançar. tem que né? lançar. E aí você vai poder acompanhar ele também, né? E ser abençoado através da vida. Deixa eu ver, a gente tem que aproveitar, né? É, Nosso pastor, ele fala, a gente tem que estar isso. perto de pessoas que É isso. abençoam, que... É o que E é eu por isso que eu tô falei, aqui. né? A Eu mesa- tô a aqui gente pra estar precisa- perto de A mesa vocês. de comunhão. A gente precisa um ser abençoado pelo outro. Pelo Então outro. foi Você muito abençoou abençoador. muito Glória a a Obrigado, minha Deus, irmão. Vocês vida. também me abençoaram Tenho muito. certeza que a do Tennyson também, né? A gente muito. tá aqui. O Tennyson vai esse assunto, que também Ah, é não, ministro de É, louvor. poxa, Ele é- não, é algo que ele mexe, era, ele é o cara. mexe, também não mexe já- com a gente. Eu que tava aqui realmente na condição de ser mais ministrada, fui muito abençoada. Ah, Não, que isso. recebi muito, eu tô falando a Nós, verdade. todos nós, saímos daqui Então, que edificados. Deus continue abençoando você, a sua família, seu ministério, que você possa continuar abençoando vidas, né? Levando isso aí, essas boas novas que renovam a nossa mente, Total, traz a esperança, né? total. Amém? Total. Glória a Muito Deus. obrigado, viu, irmão? Eu agradeço.
Galera, você não pode, agora é a parte, né, que a gente precisa fazer esse apelo. Olha, não deixa de nos seguir nas redes sociais. Verdade. Tá escrito podcast, é só você colocar no nosso Instagram. E lá você vai acompanhar os cortes dos vídeos, né? Lá você vai acompanhar quem vai vir no próximo podcast, o que tá acontecendo, as enquetes que nós colocamos. E o vídeo, né, você vai assistir no YouTube. Você tem que ir lá no YouTube, se inscreve no canal. Nunca te pedimos nada hoje. Então vai lá, se inscreve no canal, não paga nada. É só ir lá se inscrever, ativa o sininho, que aí vai chegar as notificações de novos vídeos das estreias. Esse vídeo aqui vai ser postado sábado. Você já coloca na sua agenda. Todo sábado, 7 da noite. Tem lá o nosso podcast, tá escrito. Vamos ouvir coisas da palavra de Deus. E compartilha, né? Total, Pra compartilha. abençoar outras Alguém vidas. que tá, né, precisando ouvir isso. esse podcast, compartilha, manda pra todo mundo, né, que vai ser muito abençoador, não só pra sua vida, mas pra outras pessoas. Queremos também deixar um convite aqui. Muito especial. Né, Isso nosso é bom, porque podcast. O Tennyson falou tanto de vamos fazer um apelo, vamos. Olha, um apelo agora. Mas agora é um apelo. Se você quer aceitar Jesus na igreja, né? Mas é verdade. A gente tá aqui, né, sob a liderança, estamos na Nova Vida Afonso Pena, Pastor Ronald. Nós temos culto às quartas-feiras, 19h30. É um culto de clamor, então vem estar conosco aos domingos, 10 horas da manhã e 19 horas. Então, se ainda não tem um lar espiritual, venha se edificar. É um momento em que a gente vai louvar. Vai estar todo mundo no mesmo propósito e você vai receber a palavra, o que está escrito. São Francisco Xavier 173. Aí fica aqui numa rua principal, né? Fácil de encontrar. Tem estacionamento, tem tudo. A galera tem lanchinho antes do culto. É maravilha, cara. Só bênção. Tem antes e depois. Vem que é bênção pura. Então você é o nosso convidado também. Se você quiser conhecer essa galera aqui de perto, né? Às vezes conhece só pela telinha, a galera tá todo mundo aqui de perto. Todo mundo aqui. Poxa, estamos aqui, né, para receber da melhor forma possível. Amém? Então hoje estamos chegando ao fim de mais um podcast. Tá escrito!